Quero viver a vida cantando em louvor a Jesus, em louvor a Jesus. Quero viver testificando desse amor infinito, bendito, bonito. Quero cantar um hino à vida em louvor a Jesus, em louvor a Jesus. Quero viver a vida trazida pelo amor infinito, bendito e bonito. Vamos cantar um cântico novo em louvor a Jesus, em louvor a Jesus. Vamos cantar, vamos, meu povo, Do amor infinito, bendito Muito boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando aqui na página oficial da Igreja Adventista do Parque Amazônia. Você, membro da nossa igreja, você também que está nos assistindo aí pelos canais oficiais aqui da nossa igreja, seja muito bem-vindo. Nós estamos começando hoje uma série de todas as quartas-feiras agora do mês de janeiro. Nós iremos tratar sobre o tema da santificação da família. E é um tema muito importante para todos nós, com certeza. E eu espero que as mensagens que nós iremos compartilhar aqui nessas próximas quartas-feiras possa ser de grande valia para você, para sua família, para que Deus possa nos abençoar e nos iluminar nesse tema tão importante e que nós devemos aprimorar cada vez mais, que é a santificação do nosso lar. Agradeço primeiramente o convite que me foi feito pelo irmão Luciano e já iremos começar. Um dos grandes problemas que vejo é que muitas vezes nós vemos a questão missionária, damos mais importância para a questão missionária, para as missões de além-mar, como a gente vê desde as escolas infantis, as classes infantis da escola sabatina, daquela musiquinha que fala da ofertinha, que vai mandar a ofertinha para além-mar. Muitas vezes a gente valoriza mais essa missão além-mar e a gente acha que para sermos missionários a gente precisa sair da nossa cidade, ir para outra cidade, para outro estado ou até mesmo para outro país, para outro continente. E nós vamos ver aqui nesta noite que, na verdade, a importância maior e o mais importante, nosso campo missionário mais importante é o nosso lar. E aí depois sim que nós cuidarmos da missão no lar, aí sim nós temos também a obrigação de cumprir a determinação do Mestre, de ir, de levar o Evangelho, pregando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e batizando também em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é uma determinação dele. Mas a gente não pode inverter essa prioridade. Cuidar dos outros, cuidar de outras pessoas até além-mar, mas esquecermos das pessoas mais importantes, que é a nossa própria família. Eu quero começar lendo um texto aqui com vocês, Marcos capítulo 5, do versos 18 ao 20. Se você tiver como acompanhar na sua Bíblia, fique à vontade e nós iremos fazer a leitura do texto.
relato nos diz o seguinte: e entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Esse relato é um relato muito conhecido, que é um relato em que Jesus cura um endemoniado naquela região ali de Decápolis. E aquela região tinha esse nome porque eram 10 cidades próximas, por isso tinha esse nome de Decápolis. E esse homem atormentava toda aquela região, porque ele era um homem endemoniado e as pessoas tinham medo dele. Tinham medo de se aproximar dele, de dele fazer algum mal para aquelas pessoas, e as pessoas se sentiam inibidas com aquele homem. E quando Jesus se aproxima, aquele homem então prostra ali e o adora, e Jesus cura aquele homem. E o relato nos conta que ele tira os demônios que estavam naquele homem, que não eram demônios, só era uma legião, e lança aos porcos, os porcos se lançam ao mar, morrem, tudo. A gente tem toda essa questão do relato, mas o ponto que eu quero focar aqui é nesse ponto em que ele pede para seguir a Jesus junto com os seus discípulos. E Jesus diz para ele no verso 19, fala: não, vai para sua casa, para os seus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Nesse ponto aqui, Jesus estava falando para ele, falando: muito mais importante do que você ir comigo e com os discípulos que estão me seguindo, muito mais importante do que você me seguir e testemunhar o que eu te fiz para outras pessoas de outros lugares, é mais importante que você dê esse testemunho na sua casa, para os seus familiares, para as pessoas próximas de você, para aquelas pessoas que te conhecem. Então Jesus fala para ele: volta para sua casa e testemunhe. E o relato nos conta que ele testemunhou em toda aquela região de Decápolis, e muitas pessoas tiveram a oportunidade de conhecer o que Jesus Cristo havia feito através do testemunho daquele homem. A profetisa do Senhor, no livro Serviço Cristão, ela diz o seguinte, Serviço Cristão, página 158, ela diz o seguinte: o lar é a primeira escola da criança, e é aí que se devem lançar as bases para uma vida de serviço. A primeira grande ocupação de vossa vida é ser missionário no lar. Eu não quero aqui minimizar a questão missionária de outros campos, de outros ministérios. Eu só estou dizendo, e não são palavras minhas, são palavras da profetisa do Senhor, que o principal campo missionário, meu e seu, é o nosso lar. Então a gente não pode inverter essa ordem. Cuidar dos demais, cuidar dos de fora, e nos esquecer das pessoas que são as pessoas mais importantes da nossa vida, que são a nossa família. Então, que nós possamos ter essa convicção. Tem outro texto bíblico, abra sua Bíblia também, no livro de Lucas, no capítulo 15. O livro de Lucas, no capítulo 15, nos versos 8, 9 e 10, ele nos diz o relato da parábola da dracma perdida. Eu vou ler aqui com vocês e depois a gente vai conversar um pouco sobre esse texto também. Qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Esse relato aqui, Jesus Cristo estava falando, naquela época, diretamente aos fariseus, que estavam dentro da casa de Deus, mas estavam perdidos dentro da casa de Deus. E muitas vezes eu e você, ou as pessoas que nós mais amamos, podem estar perdidas dentro da própria casa de Deus. Então isso aqui serve como um alerta, da mesma forma que Jesus estava alertando os fariseus para que eles se arrependessem, para que eles se convertessem verdadeiramente, porque estavam perdidos dentro da própria casa de Deus. É um alerta para mim e para você, que muitas vezes nós podemos estar perdidos dentro da própria casa de Deus. E outro texto que a profetisa do Senhor nos coloca também, de extrema importância, ainda no livro Serviço Cristão, página 158, ela diz o seguinte: nossa obra para Cristo deve começar com a família, no lar. Não existe campo missionário mais importante, aqui ela reforça mais uma vez, não existe campo missionário mais importante do que esse. Por preceito e exemplo devem os pais ensinar os filhos a trabalharem pelos inconversos.
Devem as crianças ser educadas de maneira tal que simpatizem com os idosos e enfermos e tratem de aliviar os sofrimentos dos pobres e oprimidos. Deve-se-lhes ensinar a serem diligentes na atividade missionária e, desde tenra idade, inculcar a abnegação e sacrifício para o bem de outros e o progresso da causa de Deus, a fim de serem colaboradores de Deus. Para nós que somos pais, temos uma responsabilidade e uma obrigação muito grande em relação aos nossos filhos, porque essa educação e ensinar desde pequeno para que essas crianças possam se tornar missionários e entenderem que o nosso lar é o principal campo missionário, é uma obrigação e uma responsabilidade de cada um de nós. Nós temos que entender, irmãos, que o Senhor, Ele nos dá a oportunidade de termos uma família, mas Ele também nos concede a obrigação de cuidar dessa família. Muitas vezes nós estamos preocupados em evangelizar, levar a mensagem a outras pessoas, pregar no trabalho, pregar para pessoas desconhecidas, mudar de cidade, às vezes mudar de estado. Mas muitas vezes nós temos nos esquecido do nosso próprio lar, do nosso marido, da nossa esposa, dos nossos filhos. Então nós temos que cuidar com isso. É uma responsabilidade muito grande, como disse mais uma vez. E o meu desejo é que nessas próximas quartas-feiras nós iremos tratar sobre alguns temas de extrema relevância em relação a essa questão da santificação do lar. Eu quero trazer aqui para vocês nas próximas quartas-feiras temas que têm destruído lares, inclusive lares da igreja. Temas que têm assolado várias famílias, e eu tenho presenciado isso de forma grandiosa e tenho me disposto a trabalhar nesse sentido, de alertar as famílias para que nós possamos cuidar do nosso lar, do nosso casamento, dos nossos filhos, para que nós não os percamos. Então, que você possa acompanhar a série nas próximas quartas-feiras. E eu queria pedir a sua atenção, e nós iremos passar um videozinho curto. Preste bastante atenção nesse vídeo, na mensagem desse vídeo. E logo em seguida eu volto a falar com vocês e a gente já vai fazer a oração final. Preste atenção nesse vídeo. O irmão falou, deve estar beijando os travesseiros e dizendo que ama lá no quarto. O pai já emendando falou, ei, nós somos ricos e eu muito ricos. Eu quero que você contrate um psicólogo, um psiquiatra, um psicanalista, sei lá. Uma junta de psicólogos, de psi. Mas eu estou criando homem, macho. Esse menino está muito cheio de frescurinha. Mãe que é mãe disse, ei, nosso filho é macho. É vocês que são ogro. Ele só é um menino carinhoso. A mãe deixa o pai e o filho na mesa, sobe para o quarto. Quando abre a porta do quarto, Júlio está chorando. Ela está limpando as lágrimas do filho, diz assim, o que está acontecendo, filho? Eu te pego chorando constantemente. É alguma coisa teu pai e tua mãe? E o Júlio falou assim, não mãe, não é nada. Filho, fala comigo. Eu te vejo chorando nos cantos. Mãe, não é nada. Eu só quero que a senhora entenda uma coisa. Eu amo a senhora. Sou apaixonado pela senhora. E a mãe que é mãe, né? Eu também sou. Abraçou, beijou. Desceram para almoçar. À noite foram no culto, porque eram crentes. Segunda, 8 da manhã, Júlio amanhece morto. Às 8 da manhã, o pai vê que já estão atrasados e diz, mulher, acorda, 8 da manhã, estamos atrasados. A mãe, ué, o Júlio não nos acordou hoje? Júlio estava morto. E o pai falou, não, é sempre assim, eu falei que era só fase. Esse menino é um tremendo de um vadio, levanta que estamos atrasados. Júlio estava morto. O pai, que não sabe que o Júlio está morto ainda, entra no quarto do Júlio, só abre a porta e diz, acorda, vagabundo, 8 horas, tem colégio. Júlio está morto. Vai pro quarto do Roberto e diz, Roberto, acorda, 8 horas. Vamos, rapaz, está atrasado pro colégio. E o Roberto, o Júlio não nos acordou hoje, ele sempre acordava cedo, hoje que era dia de acordar. O teu irmão é desse jeito mesmo? Vamos, rapaz, acorda. Júlio estava morto. Enquanto a mãe está lá embaixo com a empregada fazendo café, a mãe falou assim, mas aconteceu alguma coisa com o Júlio, ele não acordou ainda, eu vou subir lá. Não esqueça que Júlio estava morto. O pai falou, deixa que eu vou, você tapeia demais esse menino, você protege ele demais, ele precisa de um homem. Júlio estava morto. O pai sobe as escadas bufando, abre a porta do quarto e não vê que o Júlio está morto. Dá um tapa por cima das cobertas no menino e fala, levanta, vagabundo, tá na hora de ir pro colégio, rapaz. Júlio está morto.
naquele afã dele, o pai vira, e quando vira com certa violência, aí que ele percebe que o filho está morto. Aí o pai começa a mudar o seu discurso. Filhinho, pelo amor de Deus, acorda. Julinho, pelo amor de Deus, não brinca com o pai. Aí o desespero tomou conta do pai. A mãe embaixo ouve, e coração de mãe não se engana. Ela falou: meu filho, sobe correndo. O Roberto também. E aquele desespero do pai, da mãe, do filho: acorda, acorda. Júlio estava morto. Enquanto o pai passa a mão repetidas vezes no rosto do filho, e agora é o pai que beija o filho dizendo: acorda, filho, acorda, não brinca. Pede para ligar para o paramédico. Na mão do Júlio, o pai vê um papel, e quando ele puxa o papel, é uma carta. E ele, em lágrimas, a mãe ali desesperada, ele começa a ler a carta, e a carta dizia assim: se vocês estão lendo essa carta, é porque eu morri. E aí a carta continuava dizendo: eu aprendi na igreja que Jesus fala através de sonhos, e alguns meses atrás ele falou comigo num sonho. Ele veio num sonho e disse: Júlio, daqui um tempo eu venho te buscar para morar comigo, mas não te preocupa, porque eu venho numa madrugada dessa, enquanto você estiver dormindo. Tu não vai sentir dor nenhuma, Júlio. Pelo contrário, tu vai ter um prazer. Quando você estiver dormindo, eu venho te buscar, porque a tua família precisa aprender uma lição. E Júlio, eu te digo e repito, vai ser numa madrugada dessas, enquanto você estiver a dormir. E a carta continuava dizendo: entenderam por que eu acordava às 5 da manhã? Porque Jesus não me disse qual o dia que viria me buscar. Ele só disse que seria numa madrugada. Então, quando o relógio despertava às 5 da manhã e eu ouvia, eu dizia: yes, eu tenho pelo menos mais um dia inteiro para abraçar a minha família, para beijar a minha família, para dizer o quanto eles são maravilhosos para mim. É por isso que eu beijava vocês, é por isso que eu abraçava vocês, é por isso que eu aproveitava cada segundo com vocês. Porque ele me disse que ia buscar numa madrugada, mas ele também me disse que não era para contar para vocês. E se eu quisesse, era para deixar em carta escrito para vocês. É por isso que eu não perdia tempo de elogiar, de detalhar o que era bom em vocês, porque o meu tempo estava acabando. Então, se vocês estão lendo, é porque eu já morri. E ele acaba a carta dizendo: e Jesus me deixou a oportunidade de escrever algo para cada um de vocês. E ele escreveu: maninho Roberto, nunca tenha vergonha de declarar o seu amor à sua família em público. Mano, eu descobri que família é a melhor coisa que existe na terra. E escreveu: mamãe, mamãe, a senhora é a melhor mulher do mundo. Ei, é por isso que eu doía toda vez que ia dormir, porque eu sabia que poderia chegar esse momento de eu não ter mais o seu beijo, o seu abraço, o seu carinho. Mãe, se eu pudesse voltar à terra e escolher uma mãe, a senhora seria escolhida. A senhora extraordinária. E escreveu: papai, o senhor está tão ocupado com coisas que esqueceu a principal, que é a sua família. Eu encerro esta mensagem dizendo para você que está me ouvindo: será que Jesus vai ter que levar alguém da tua casa, como tem feito com várias pessoas aí com Covid, só para você aprender coisas simples como: eu te amo, você é o mais importante para mim, tu fica lindo sorrindo, eu amo quando você cozinha. Jesus está dizendo: quando eu entro na tua casa, fica mais fácil elogiar, fica mais fácil beijar, fica mais fácil abraçar, fica mais fácil dizer o quanto eu amo você. Jesus está entrando na tua casa hoje e está dizendo para você: eu vou facilitar as coisas. Abraça mais, beije mais, aproveite mais, porque você deve já conhecer alguém que perdeu um parente pelo Covid. E se tu perguntar para essa pessoa, na verdade, ela vai dizer: eu deveria ter abraçado mais, eu deveria ter beijado mais, eu deveria ter dito o quanto ele é especial, o quanto ela é especial. E é por isso que, antes de orar por você, eu quero dizer à minha família que está me ouvindo mais uma vez, que eu digo todo dia: eu amo você, minha esposa, eu amo você, meus filhos, pai, mãe, eu amo vocês, minha família, eu sou apaixonado por vocês e não me canso de dizer isto todos os dias, publicamente, secretamente: eu amo vocês, porque Cristo está dentro de mim e da minha casa. E eu finalizo aqui nesta noite perguntando para você:
Talvez você precise rever as suas prioridades. Talvez você precise rever as suas atitudes, principalmente com a sua família. Talvez você precise aprender a dizer mais "eu te amo" para as pessoas mais importantes da sua vida. Talvez você precise dar mais atenção às pessoas e dar menos atenção às coisas. E assim como nós vimos nesse vídeo, talvez nós tenhamos invertido as nossas prioridades nos últimos tempos. Mas o ano está se iniciando, muitos planos, muitos projetos são feitos, muita perspectiva, mas que nenhuma delas seja maior do que a perspectiva de você cuidar das pessoas que você mais ama. Que a sua família possa ter muito mais atenção sua do que as outras pessoas. Que a sua família possa receber de você a prioridade dos seus sentimentos e da sua atenção. E com isso você possa buscar a prioridade da santificação do seu lar, que com certeza é o seu principal campo missionário. Vamos orar? Querido Deus, amantíssimo Pai, te agradecemos o cuidado, o privilégio e as bênçãos que o Senhor tem derramado a cada um de nós. Nesse momento, queremos pedir uma bênção especial sobre o lar de cada pessoa que está assistindo esse vídeo, sobre o lar de cada pessoa que está nos acompanhando. Que o Senhor possa fazer presente no lar dessas pessoas, ajudando-nos a santificar o nosso lar, para estarmos cada vez mais próximos de Ti, para que possamos um dia estar contigo nos céus. Abençoe-nos, guarda-nos, proteja-nos, é o que nós te pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Uma boa noite a todos. Em tuas mãos eu sou nenhum valor, barro sou. Sou eu pra questionar tuas mãos a me moldar. Tu és Deus, artesão de mim. Cante. Nas mãos do oleiro me entrego inteiro pra ser quebrado e refeito. Nas mãos do oleiro sou restaurado pra ser um novo vaso. Nós juntos declaramos isso ao Senhor. Como congregação, louvamos o nome dEle e juntos cantamos. Em tuas mãos, louva. Eu sou. É isso que somos, Senhor. Nenhum valor, sou eu, Senhor, não sou ninguém. Quem sou eu pra questionar tuas mãos a me moldar? Tu és Deus, crescendo, artesão de mim.
nas mãos do oleiro, sou restaurado pra ser um novo vaso. É isso que nós precisamos. Que o Senhor dê forças a cada um de nós para isso.